ontem de noite, depois das 9 da noite, teve início a sessão deliberativa da Câmara Federal. O presidente Arthur Lira convocou essa sessão ontem, já no final da tarde. Logo depois, por volta das 6h30 da noite, o presidente Lula encaminhou esse projeto de decreto legislativo que permite o governo federal permite, né, o reconhecimento de estado de calamidade em todo o estado do Rio Grande do Sul até o final de dezembro deste ano, 2024. Com isso, espera-se que o Estado possa vir a receber de forma imediata 5 bilhões de reais que podem ser usados sem causar meta fiscal, dando a meta fiscal estabelecida pelo governo federal. Né? Ou seja, esse dinheiro não entra no cálculo da meta fiscal, ou seja, não entra no cálculo do déficit que o ministro Fernando Haddad prometeu que seria zero para esse ano, mas o governo até já está descartando essa possibilidade, porque serão recursos que vão vir dos lucros de duas estatais, basicamente, da Petrobras e de Itaipu Nacional. Outro ponto importante desse decreto é que ele chega para ajudar de forma imediata quem está precisando de fato de ajuda, porque desde o início das chuvas, na quarta e quinta-feira da semana passada, mesmo com o fim da precipitação sobre boa parte do Rio Grande do Sul, os rios continuam a encher. Então, aquela parte que a gente viu de Porto Alegre, por exemplo, que a gente está acostumado a ver essas imagens na televisão, essas imagens tristes, o rio Guaíba continua a encher ainda em Porto Alegre, mesmo sem chover há 2 dias na cidade. E agora é a parte sul do Rio Grande do Sul que está sendo comprometida pelas águas da chuva, porque os rios que estão vindo cheios do norte do estado e correm para desaguar ou no oceano ou no rio Uruguai, continuam enchendo, né, suas margens e provocando esse desalento completo que a gente pode assistir em todas as imagens que a gente está vendo aí na tela, em todo o Rio Grande do Sul. O projeto, para você ter uma ideia de como a solidariedade funciona nesse momento, o projeto de decreto legislativo que foi encaminhado pelo presidente Lula foi relatado ontem mesmo em plenário, sabe por quem? Pelo deputado Osmar Terra, ele mesmo. Ou seja, um projeto que uniu Lula e Osmar Terra, para você ter uma ideia, Rafa, no mesmo propósito, o propósito de ajudar o povo gaúcho. Hoje já tem são 86 mortes registradas, são 111 pessoas desaparecidas e quase 200 mil gaúchos desabrigados ou desalojados nesse momento por causa da chuva. Então, é fundamental, são 364 municípios gaúchos, dos 487 municípios do estado, 3/4 dos municípios estão em estado de emergência nesse momento, sofrendo com essa chuva devastadora, com essas enchentes que a gente tem acompanhado, que está trazendo uma tragédia jamais vista e uma destruição também jamais vista nesse estado. Ontem a sessão foi uma sessão híbrida, né, a sessão da Câmara que aprovou esse projeto de decreto legislativo, ou seja, tinham parlamentares presentes no plenário e também tinham parlamentares online, acompanhando, principalmente os parlamentares gaúchos que estavam em suas bases e não tem como se deslocar aqui para Brasília. E um dos poucos deputados baianos presentes que discursou encaminhando pela aprovação do projeto foi a deputada Alice Portugal. A Alice destacou a importância do presidente Lula ter levado no último domingo o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, o presidente do TCU, o Bruno Dantas, e o vice-presidente do STF, o ministro Edson Fachin, para o Rio Grande do Sul, para ter contato direto com os prefeitos, ter contato direto com o governador Eduardo Leite, para poderem entender que é necessário tirar as amarras, né, que a gente sabe que a burocracia estatal tem, para que esses recursos não demorem, não tardem a chegar ao Rio Grande do Sul. E esse foi o destaque que a deputada Alice Portugal fez em plenário ao encaminhar positivamente o voto da bancada do PCdoB
como, aliás, foi aprovado por unanimidade esse projeto de decreto legislativo, que agora vai permitir que o governo possa aportar 5 bilhões de reais até o final desse ano, mas de forma imediata, boa parte desses recursos para dar início à reconstrução do Estado, que foi praticamente todo destruído. Uma parte já vai agora, a outra até o final do ano, mas a gente sabe que muitas cidades estão destruídas completamente, mas os prefeitos ainda não puderam fazer essa contabilidade, né? Saber exatamente o que é que precisa ser reconstruído. Como é que vai ser distribuída essa verba, já que hoje a gente ainda não tem exatamente esses dados? Os recursos vão ser encaminhados agora, essa primeira parte vai ser liberado já, encaminhado para o governo do Rio Grande do Sul, que vai provavelmente destinar para as ações imediatas de socorro. Nesse momento é preciso que todos tenham suas vidas salvas. A gente sabe, inclusive o Corpo de Bombeiros da Bahia está lá presente, né? Eu queria até fazer um adendo sobre isso, desculpe, Cíntia, antes de interromper a resposta, para fazer um adendo sobre isso. Ontem eu vi a notícia aí no BNews, aqui mesmo no BNews, que o Corpo de Bombeiros da Bahia está realizando o salvamento de pessoas isoladas nas zonas rurais de Bento Gonçalves e Caxias do Sul. E eu fiquei muito feliz em ver baianos sendo notícias novamente em Bento Gonçalves, em Caxias do Sul, só que dessa vez baianos sendo notícias como heróis e não como escravizados das vinícolas, como a gente viu há pouco mais de um ano. Então, voltando à sua pergunta, esses recursos, boa parte desses recursos estão sendo destinados diretamente para as ações de socorro imediato, e à medida em que for feita, isso o próprio ministro da Casa Civil ontem à tarde, Rui Costa, já tinha alertado, que não dava para a gente dimensionar o tamanho do valor que tem que ser liberado imediatamente, porque a gente ainda não tem noção do tamanho do prejuízo e do tamanho do estrago que a chuva fez. É preciso, de fato, esperar a chuva baixar, fazer a limpeza das cidades, a contabilidade e o cálculo de quanto vai ser necessário para reconstruir, mas o que a gente sabe é que, pelo menos alocado, a gente já tem garantido para o estado do Rio Grande do Sul esse recurso, essa disponibilidade de 5 bilhões de reais para que sejam empregados até o final desse ano na reconstrução do Estado. Outra coisa, Humberto, que eu fiquei também assim na dúvida, ontem se falou muito que apenas 3 deputadas do Rio Grande do Sul mandaram verba para justamente essa questão envolvendo possível calamidade, que foi Maria do Rosário, Fernanda Belchiona, se eu não me engano, o sobrenome, e mais uma outra deputada, todas mulheres. Em relação a essa verba específica, o que é que se fala aí em Brasília em relação aos deputados do Rio Grande do Sul que realmente não destinaram verbas para este fim? Há uma responsabilização em relação a isso? Nesse momento, não. Ninguém está responsabilizando ninguém. Até porque, Cíntia, não foram apenas os deputados do Rio Grande do Sul que não destinaram verbas para essas catástrofes e essas intempéries climáticas extremas que a gente tem assistido no Brasil. Apenas uma deputada de Minas Gerais foi responsável por destinar R$1 milhão para o Ministério do Meio Ambiente a agir na mitigação e no preparo, né, do país para essas possíveis catástrofes de eventos climáticos extremos. Ou seja, essa mentalidade de prevenir e de trabalhar para evitar que eventos climáticos extremos venham prejudicar o país ainda não penetrou na cabeça dos nossos parlamentares, e isso não é uma exclusividade dos gaúchos, isso está espalhado em quase toda a totalidade dos componentes do Congresso Nacional, sejam deputados ou senadores. Não é uma exclusividade dos gaúchos. O que a gente sabe sobre liberação especificamente de verbas, ontem o governo federal, o próprio ministro das Relações Institucionais, Padilha, afirmou que já está liberado todas as emendas destinadas à área de saúde feitas pelos parlamentares gaúchos. Isso dá um total de 857 milhões de reais que estão fora desse pacote de 5 bilhões para serem encaminhados ainda essa semana para ações de saúde. A gente sabe que com os números de doenças transmissíveis por vias hídricas, né, diarreia, difteria,
tudo isso aumenta bastante. Então, esses recursos que são destinados, que eram emendas destinadas para ações de saúde, já foram liberadas e empenhadas, já estão a caminho, né, já está à disposição do governo do Rio Grande do Sul e de vários municípios gaúchos para serem aplicadas em favor da sua população. Sobre essas emendas ou recursos destinados por parlamentares para especificamente combater essas emergências climáticas, isso não é uma exclusividade dos gaúchos. Se eu ainda não fiz esse levantamento, mas é até uma boa proposta, eu vou procurar dentro da bancada da Bahia, e a gente sabe o quanto a gente sofreu no ano retrasado, principalmente a região sul e a região sudoeste, com esses eventos climáticos extremos, quanto eles destinaram para esse tipo de coisa. Eu garanto, eu posso assim apostar mesmo que não foram recursos nem um pouco suficiente. Eu acho que se chegou até algum tipo de recurso, eu até ficarei surpreso, porque eu acho que ninguém pensou nisso quando inscreveu suas emendas ao orçamento da União esse ano. E eu vou buscar essa informação sobre os deputados baianos que se permitiram a encaminhar recursos para combater, de fato, essas intempéries e essas emergências climáticas tão extremas que estão prejudicando o Brasil de fora a fora. E a gente viu agora o Rio Grande do Sul como um exemplo bastante extremo, mas a gente não pode esquecer que recentemente a gente acompanhou chuvas, inundações, deslizamentos também no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Espírito Santo e há poucos anos, há menos de 2 anos, também aí no estado da Bahia.